O futebol é uma paixão nacional que vai além das arquibancadas. Graças a um time de craques, o Brasil e o mundo ficam sabendo de tudo o que acontece dentro desse cenário esportivo. E nós não estamos falando de um time de atletas, mas sim de jornalistas, mulheres. E nós somos as craques da vez. Partiu o Neymar, botou na frente, olha a chance, olha o gol, tocou por cima, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Para fazer tremer o futebol, Itaquera, Parque São Jorge, etc. Quem vai bater, moçada? Jogadinha treinada, olho no lance. Foi não, bola fora. Há alguns anos, o brasileiro já se acostumou a ver figuras como essas no dia a dia das coberturas de eventos esportivos. Mas na década de 70, isso começou a mudar. Apesar de sofrerem muito preconceito e discriminação, as mulheres começaram a entrar em campo e entraram para valer. É o caso da Regiane Ritter, uma das primeiras mulheres a se tornar repórter de campo e comentarista no Brasil. E um dia eu fiz um jogo no Morumbi, São Paulo e Coritiba, o São Paulo perdeu, era uma quarta-feira à noite gelada, o técnico era o Cilinho, um dos melhores que eu vi trabalhar, se não o melhor, e eu fui nele no gramado. Falei, Cilinho, dá uma palavra aqui pra gente. Começaram a jogar coisas em cima dele que naturalmente iriam me atingir. Ele me pegou pelo braço e falou, vamos pro vestiário. Eu falei, eu não entro. Ele falou, entra sim. Você está com a gente há bastante tempo, eu era setorista. E você é muito respeitada e você vai entrar. Eu entrei. Aí, claro, né, foi um pânico total. Imagina, os jogadores como vieram ao mundo. Muitas barreiras foram quebradas e novos desafios surgiram no jornalismo esportivo. Um exemplo disso é a participação das mulheres também em narrações, como é o caso de Luciana Mariano, a primeira a ocupar este espaço. Eu comecei com 17 anos, fazendo campo, cobrindo meta. E depois disso passei pela Rádio Gazeta de São Paulo, fui para a TVN, a produtora do Osmar Santos. Eu fui para o concurso, passei acho que em 3 rodadas, eles já terminaram, ganhei. E aí já assinei o contrato com a Bandeirantes. Apesar da resistência pela tomada de espaço dentro do jornalismo esportivo, que até a década de 70 era uma editoria pensada somente para os homens, as mulheres começaram a conquistar o seu espaço e viraram o jogo. Só que isso acaba se tornando uma tarefa difícil quando o machismo passa por cima do respeito. Eu acho que eu entendi o que era preconceito da mulher no futebol trabalhando. E daí quando eu fui em loco trabalhar, fazer reportagem de campo, fazer reportagem do dia a dia, ficou muito tenso. Então eu acho que a pior dificuldade é o preconceito que não está tanto no campo, está mais dentro dos profissionais da comunicação do que de fato nos atletas. Óbvio, porque nós não estamos acostumados a ouvir uma mulher narrar futebol. Isso é uma coisa tensa para a mulher. Isso não é uma briga, isso não é uma disputa. A gente só quer espaço, né? E eu acho que isso só acontece com o tempo. E é uma questão de hábito também, da gente se habituar a ouvir uma mulher, uma jornalista narrando. Para driblar o machismo que existe dentro e fora dos estádios, algumas jornalistas criaram a campanha Deixa Ela Trabalhar. O movimento surgiu por meio de uma hashtag nas redes sociais em protesto ao assédio sofrido pela repórter Bruna Deltri, que foi beijada por um torcedor durante uma transmissão ao vivo. A Bruna, que era do Esporte Interativo, ela foi beijada no ar ao vivo. Foi criado um grupo, olha que coincidência, foi criado um grupo no dia 8 de março, para uma matéria sobre o Dia das Mulheres. Não tinha essa ideia. E a coisa foi crescendo e surgiu um vídeo, né? A nossa pretensão era só divulgar isso em redes sociais, no Facebook, no Instagram. Mas quando as empresas de comunicação abraçaram a causa, a campanha, aí foi maravilhoso. Sim, esse movimento teve teve uma repercussão e uma mobilização dentro do meio. Teve repórteres de outros países repercutindo o movimento aqui, porque também sofrem isso fora. Então eu acho que Deixa Ela Trabalhar foi um marco pra gente pensar, não é aquela coisa velada, porque todo mundo fala, não existe preconceito, existe. E pela primeira vez quem aparece, quem sofre esse preconceito, resolveu assumir isso, bater de frente e falar, existe, e a gente vai contra isso. Priscila Chandretti, da Comissão das Mulheres do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, diz que não existe nenhum estudo pontual que faça o mapeamento da presença de mulheres no jornalismo esportivo. No entanto, em visita às redações esportivas, o próprio sindicato constata que o número de homens é muito maior do que o número de mulheres.
E aí a gente consegue perceber claramente assim, que tem uma presença de mulheres em todas essas redações atualmente, mas que proporcionalmente é muito pequena. Em comparação com outras redações de outros setores do jornalismo, a diferença da presença de mulheres é muito perceptível, assim, né? Então, tem redações, por exemplo, que uma redação que, se for pequena, vai ter ali cerca de 15 jornalistas homens, 2 ou 3 mulheres. Se a redação se é uma TV que é especializada no esporte, aumenta um pouco a presença de mulheres, mas é visível na hora que você entra a diferença entre a presença de homens e mulheres, assim. 2018 também foi um ano de muitas conquistas para jornalistas esportivas. Essas profissionais tiveram grandes oportunidades, como narrar o jogo da Liga dos Campeões. A final do Narradora que o Esporte Interativo fez foi no dia 24 de abril. Foi quando eles me nomearam, você ganhou. Porque para mim, só o fato de eu estar ali com aqueles caras, aprendendo tudo aquilo, já era um prêmio. Então foi uma sensação assim que eu não vou esquecer nunca, só estando lá para sentir tudo isso, sentir o clima do estádio, o clima de uma semifinal de Liga dos Campeões, é algo assim de arrepiar, só quem está ali dentro mesmo para conseguir sentir, porque é difícil você colocar tudo isso em palavras, mas foi a melhor experiência da minha vida. Não só na televisão e no rádio, mas na internet, as mulheres também criam estratégias para se verem mais presentes no mundo dos esportes. Renata Mendonça e Nina Cardoso, do blog Vibradoras, comentam sobre a reação de mulheres em relação ao conteúdo do blog. O apoio das mulheres é muito mais fraterno, assim, né? Porque eu acho que muitas que acompanham se veem ali, né? Lendo uma notícia que elas queriam ler há muito tempo e que não tinham acesso, ou porque querem trabalhar com isso, ou porque torcem para algum time, ou porque gostam de alguma jogadora e não tem onde achar informação. Claro, também tem as mulheres que fazem suas opiniões contrárias a nossas e ok, né? Tá, estamos aí pro debate, mas a abordagem é de uma maneira diferente, assim, né? De mostrar a opinião. A gente ainda vê muitas mulheres isso que eu acho que é mais legal, né? Que não acompanham o esporte, que não acompanham o futebol, que nunca gostaram disso, falando, gente, agora eu percebi a importância disso, eu vou começar a acompanhar, eu vou começar a jogar alguma coisa. Então, acho que acaba sendo uma resistência, entendeu? Tô aqui porque eu quero resistir. As jornalistas também exaltam o trabalho de atletas brasileiras esquecidas pela mídia. Então, assim, a gente falou assim, gente, olha quanta jogadora interessante sobre as quais ninguém fala e que estão aí, né, disponíveis. A partir daí, a gente foi criando mais interesse em produzir conteúdo a esse respeito. A gente falou, gente, como assim alguém precisa falar sobre essas jogadoras, alguém precisa falar sobre essa história. Em uma tática para desmanchar essa linha de resistência, as mulheres partem em busca do gol da vitória. A palavra que a gente vai usar em todas as respostas e básica, preconceito, né? Tipo, quando acabar isso e a gente pudesse olhar como ser humano, como profissional, independente de gênero, de orientação sexual, enfim, quando a gente acabar com o preconceito, pra mim tá ótimo. Então eu acho que a gente tem que evoluir socialmente, culturalmente, numa questão de respeito. Quando todo mundo estiver educado para isso, para entender que não existe diferença em gênero, mas pode existir diferença em profissionalismo, às vezes uma mulher pode ser ruim, ela não vai ser boa porque ela é mulher, só que o homem também é ruim. Então vamos, igualar isso e talvez quando acabar esse preconceito, eu acho que a gente chega no ponto ideal para o negócio começar a desenvolver para mais profissionalismo. O preconceito vem de todos os lados, até mesmo de algumas mulheres que acham que o jornalismo esportivo é somente para homens. Mas esse é um processo que a gente também tem que entender, que não vai acontecer de hoje para amanhã você ver uma mulher numa emissora grande, numa TV aberta grande, narrando. É um processo que a gente tem que ir conquistando, é um espaço que a gente tem que ir ocupando. Além do preconceito, as mulheres ainda sofrem com a desproporção salarial. A Federação Nacional dos Jornalistas lançou em 2012 a pesquisa Perfil do Jornalista Brasileiro, onde aponta que as mulheres jornalistas ganham menos que os homens, sendo minoria em todas as faixas superiores a 5 salários mínimos. Na comparação, elas correspondem a 31,9%, enquanto os homens representam 46%. O sindicato tem feito pesquisa com Diese sobre isso, né? É um estudo que a gente está em andamento, a gente tem dados parciais, mas os dados parciais que a gente tem já mostram. Por exemplo, no setor de jornais e revistas da cidade de São Paulo, as mulheres ganham em média 14% menos que os homens.
E essa diferença salarial vai aumentando à medida que vai aumentando o cargo de responsabilidade. Então, entre editores de revista, tem vários tipos de editoria nas ocupações que envolvem jornalismo. Então, tem editor de revista, editor de texto, editor de imagem. Entre os cargos de editores, a gente vê que vai aumentando essa diferença salarial, né? Chegando a 20% de diferença. Tem várias pesquisas sobre isso do ponto de vista da percepção da jornalista, né? Uma recente, que é da Abrage, se confirma essa sensação de que as mulheres recebem menos. Apesar da marcação acirrada, o drible é certeiro. Com determinação e garra, elas armam suas defesas contra o preconceito e partem para o ataque. E no andamento dessa partida, os resultados surgem, o placar muda e o time avança. Hoje tem narradora, comentarista, âncora, repórter, tem tudo. E narradora, hoje tem, narrando os jogos de Copa do Mundo. É espantoso, é maravilhoso. Essas mudanças no cenário esportivo são essenciais para elas, que amam falar de esportes e mostrar o seu espaço. Eu sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo e eu acho que com Dibradoras eu encontrei uma maneira de fazer um jornalismo que eu acredito. Então, assim, eu acredito no poder das mulheres no esporte, na história delas, nas conquistas, na luta. Então, falar disso pra mim é mais do que um trabalho. Eu enxergo como uma prestação de serviço mesmo, sabe? As mulheres mostram competência, habilidade e que o campo não é só dos homens, mas sim de todos. E com a sua essência e qualidade, elas dão um show na cobertura esportiva. E apesar da diferença de salário e do machismo, essas faltas não impedem que as craques da vez continuem na busca por um resultado justo. Teve um episódio num jogo do Guarani, em Campinas, em que eu pensei seriamente em desistir. Eu estava sozinha de repórter e fui fazer o vestiário do time visitante, que era o daqui de São Paulo, que eu estava acompanhando. E eu escutei um cântico, e era um cântico altamente agressivo, ofensivo, baixíssimo calão. E eu parei e falei, só pode ser comigo. Naquele momento eu tive vontade de jogar o fone no chão, o microfone no chão, falar para o operador, pega aí, guarda, leva para a rádio. Eu parei. Aí eu pensei, se você fizer as coisas por impulso, você corre o seríssimo risco de errar. Eu coloquei o fone, tinha tirado para ouvir melhor o que eles estavam dizendo, eu coloquei o fone de novo, olhei para eles de novo, dei um sorriso. Quando eu entrei para o túnel que ia dar no vestiário do time visitante, eu já não os ouvia mais. Eles estavam em silêncio. Foi duríssimo, eu entrei no túnel chorando. Pensando, eu venci mais um. Foi uma vitória como se eu tivesse recebido um troféu. Não abaixem a cabeça, porque é importante que cada vez mais mulheres resistam nesse espaço para que mais mulheres possam ocupar esse espaço um dia. Acho que diferente do que você vai fazer, se você for cozinhar, se você for lavar roupa, se você for ser jornalista, faça com paixão. E você tem que deixar essa paixão ser maior que qualquer coisa. Acho que é isso, acho que a gente conquistou mercado. Agora falta a gente ganhar mais espaço em áreas como a reportagem, que tem menos, cargos de chefia. Acho que de uma maneira geral na sociedade, né? Eu vejo a mulher buscando seu espaço, o mercado se abrindo, mas a gente ainda não vê mulheres em cargos de chefia, a gente vê mulheres liderando. Acho que o esporte é só um reflexo do que a gente vive na sociedade. E eu espero que agora que a gente tem muito mais comunicação, tem muito mais meios de se comunicar e de espalhar, né, a mensagem, eu espero que daqui a algum tempo a gente tenha mais mulheres narrando, mais mulheres contratadas narrando e que possam exercer outras funções também, porque eu posso narrar, eu posso apresentar, eu posso fazer matéria, é isso que eu quero que aconteça no nosso campo.